Boa noite para todo mundo. Hoje, 12 de julho de 2023, dia do drive da semana, pessoal. Saiu o CPI, inflação ao consumidor lá nos Estados Unidos, veio abaixo do esperado, principalmente o núcleo da inflação, que é para onde o Banco Central americano está olhando, e fez movimentação nas bolsas do mundo inteiro, pelo menos naquelas que estavam abertas, né? Mas vamos lá, vamos começar pela ordem, né? Vamos começar aí pela Ásia, pessoal. Bom, por aqui a gente pode ver, pessoal, que as bolsas da Ásia, elas fecharam sem direção única, não tivemos um drive específico e forte por lá que pudesse movimentar e dar um direcionamento para as bolsas de lá. Na verdade, dado que essas bolsas fechariam às vésperas da divulgação da inflação ao consumidor nos Estados Unidos, porque quando esse indicador foi divulgado nos Estados Unidos, as bolsas da Ásia estavam fechadas. Elas ficaram nessa madrugada sem um drive específico, sem uma direção única, muito mais em compasso de espera. Esse indicador, pessoal, da mesma forma que ele fez reflexo nas bolsas da Europa emergentes, no dólar do mundo inteiro e, obviamente, nas dos Estados Unidos, elas vão refletir nas bolsas da Ásia na abertura nessa madrugada, à noite, na verdade, né? E a movimentação vai acontecer durante a madrugada. Então, bolsas na Ásia sem direção única, sem nenhum drive específico. Bolsas da China acabaram realizando os 2 dias de alta que eles tiveram por lá. A bolsa da Austrália ficou levemente positiva, muito mais reflexo aí da positividade do minério de ferro, já que a Bolsa da Austrália também tem em sua composição empresas de mineradoras, né? Assim como a gente tem a Vale aqui, lá eles têm empresas de mineração que têm peso na Bolsa Australiana, que quando a commodity está positiva, acaba refletindo positivamente na Bolsa Australiana. Mas enfim, nada demais, ok? Bom, se a gente for olhar commodities hoje, pessoal, commodities estavam hoje pela manhã levemente positivas, mas elas ganharam tração, principalmente na hora que o indicador dos Estados Unidos foi divulgado, que foi às 9h30 da manhã. Eu tô com um gráfico aqui do petróleo, eu vou mostrar para vocês já já, mas de qualquer forma mantenham em mente que hoje tivemos um cenário de commodities no positivo, ok? Bom, se a gente for para as bolsas da Europa, pessoal, as bolsas da Europa no positivo hoje, nenhum drive em específico por lá, nenhum indicador em específico por lá, a movimentação foi prioritariamente por conta do CPI que saiu nos Estados Unidos. Então, nem vou me delongar muito nas bolsas da Europa, porque a gente precisa, se no final das contas o drive do dia, né, o culpado dessas altas foi o CPI, a gente vai adentrar nesse tema e gastar tempo de vídeo neste tema. Eu só quero ressaltar ainda nessa página aqui a movimentação do dólar no mundo. Aqui a gente pode ver o dólar nos emergentes, praticamente perdeu força em relação a todos os emergentes, ou seja, o dólar caiu. O dólar caiu aqui no Brasil, caiu no México, caiu na África do Sul, caiu, enfim, caiu na Austrália, caiu em vários países emergentes aí. E aqui eu também gostaria de destacar isso daqui, pessoal. Essa daqui é a cesta DX. O que é a cesta DX? É uma composição do dólar versus as principais moedas mundiais. Cada uma tem seu peso para compor o DX, mas de qualquer forma a ideia do DX é que a gente possa medir o dólar versus as principais moedas do mundo. Então, dentro do DX, a gente tem o dólar versus o euro, versus o Japão, Reino Unido, Canadá, Suécia e Suíça. Falei na ordem. Suécia e Suíça. Então, assim, o dólar frente a essas movimentações, aqui a bolsa por lá tá fechando, então ele faz um ajuste, tá, pessoal? Mas fechou aí aqui também nos emergentes. Mas, de qualquer forma, ela fechou no negativo, mantenho isso em mente. Eu tô vendo isso mudar exatamente na hora do vídeo, mas o dólar fechou negativo no mundo. E eu vou mostrar para vocês, em gráfico, como é que foi essa movimentação, principalmente do DX, quando o indicador saiu, ok? Então vamos para lá para a gente entender um pouquinho. Então mantenham em mente aí que nós tivemos um cenário de bolsas positivas no mundo, commodities positivas e dólar negativo praticamente no mundo inteiro. Vale lembrar, pessoal, que o DX, que é essa cesta versus os principais pares de moedas, do dólar versus as principais moedas mundiais, ele alcançou níveis tão baixos, queda de mais de 1% no DX é muita coisa, pessoal. Ele alcança níveis tão baixos que fazia tempo que o DX não alcançava esse ponto. E a gente vai entender já já o porquê. Tá? Então, vindo para essa tela aqui, é isso que eu queria mostrar para vocês. Vou pedir para desconsiderar essas cotações, porque eu já entrei em contato com a Ninja, estou esperando eles me responderem, mas está errado. Mas as bolsas dos Estados Unidos fecham aí com mais de 1% de alta também, proveniente aí do dado que saiu lá nos Estados Unidos. E o que eu queria mostrar para vocês aqui, por exemplo, esse gráfico aqui é o gráfico do S&P, tá? Às 9h30 da manhã, pessoal, que é quando o indicador saiu, ó, a inflação dos Estados Unidos veio melhor do que o esperado e o núcleo da inflação, que é onde o Banco Central está olhando, também veio surpreendentemente boa.
menor do que o esperado, ou seja, a inflação nos Estados Unidos caindo, que corrobora com a ideia do mercado de que não vai ser necessário tantos aumentos de juros mais para que se controle a inflação. É o que o pessoal tem chamado no mercado de soft landing. É o que é? É que talvez os Estados Unidos vai conseguir controlar a sua inflação sem precisar levar os Estados Unidos, levar a economia americana a uma recessão. Ou seja, é um pouso suave da economia. A economia dá uma leve desaquecida, não entra em recessão, e depois a inflação é controlada e depois a economia americana volta a subir, tá? Fernanda, mas por que os Estados Unidos, então, não estão em recessão? Por causa, principalmente, de dados de emprego. Nós estamos... Que cenário que a gente tem hoje, pessoal? A gente tem dados de inflação vindo melhores do que o esperado, sendo controlados por uma taxa de juros de 5% nos Estados Unidos e dados de emprego forte, né? E isso não qualifica uma recessão. Por isso que o mercado hoje acredita e precifica o soft landing, ou seja, um pouso suave da economia americana para controle de inflação e depois ela volta a crescer. Então, o S&P aqui, quando o indicador sai, ele fica no positivo, realiza um pouco ao longo do dia, mas continua no positivo. Esse aqui é o Russell 2000, que é uma bolsa de small caps que tem nos Estados Unidos. Aqui é quando o indicador sai, né? Que é quando o indicador sai, ele dá um pico e depois dá uma realizada, mas se mantém no positivo. Lembrando que essa linha daqui é o fechamento de ontem, né? Aqui, só para complementar, é o Dow Jones. Aqui é a abertura, na hora que sai o indicador ele tem o pico. E aqui é a Nasdaq também. No fechamento já versus a saída do indicador, fica também no positivo, tá? Esse gráfico aqui, pessoal, é o gráfico de petróleo que eu gostaria de mostrar para vocês, porque também ele já estava no positivo ao longo da manhã, levemente positivo, como eu comentei com vocês, mas na hora que saiu o indicador aqui, ele ganha tração. E por que commodities ganham tração, pessoal? Por quê? Se a inflação nos Estados Unidos está sendo controlada sem necessariamente levar o país a uma recessão, a demanda por petróleo irá se manter, se não crescer. Porque um país em recessão não demanda commodity, não demanda petróleo, mas um país que não vai entrar em recessão e controlar a sua inflação demandará petróleo. Então, commodities ficam no positivo nesta leitura que eu expliquei para vocês. E por fim, o que eu queria mostrar para vocês aqui é que este gráfico aqui é justamente o gráfico do DX, ou seja, a cesta de moedas que eu expliquei para vocês na outra tela. Então, quando o indicador sai, o DX cai, ou seja, o dólar se enfraquece nesses pares de moeda, e se mantém lá, e ele chega a patamares aqui, ó, esses 100, 250, patamares que não se via há bastante tempo. Então, a queda do DX foi muito expressiva. Por isso que o nosso dólar aqui também cai consideravelmente, não só aqui, no México também, enfim, vários outros países, depois que esse indicador saiu. Ok? Então, antes da gente entrar no Brasil e entender um pouquinho mais o Brasil, que também acompanhou a movimentação mundial, dado que Brasília está praticamente de férias, a gente, neste tempo em que nós temos Brasília de férias, a gente segue as movimentações mundiais e os drives mundiais, eles são impactados aqui no Brasil também, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês agora é isso daqui para a gente acompanhar junto. Deixa eu trocar de tela. Pronto. Aqui é o calendário do Investing, onde a gente acompanha a saída dos indicadores, tá? E aqui eu vou destacar para vocês que, ó, o CPI, que é a inflação ao consumidor núcleo, que é, de fato, o que o Banco Central americano está olhando. Então, a gente tem aqui um dado de 4, que é o CPI núcleo anual 4,8 contra 5,3 do último dado e uma expectativa de 5, ou seja, a inflação veio abaixo do que o mercado esperava e abaixo do último dado. Isso anual. E o mensal a gente tem aqui 0,2 contra uma expectativa de 0,3 contra um realizado do mês passado de 0,4. Então, a gente vai se atentar, tiveram outros indicadores também, mas a gente vai se atentar a essa informação aqui. Da mesma forma que eu fiz com o IPCA, pessoal, quando a gente pega a inflação ao consumidor dos Estados Unidos e abre ela, entra no site lá oficial e abre ela é distribuída nessa tabela aqui. O que eu quero destacar para vocês? Que da mesma forma que aqui no Brasil, o que está doído, o que está sofrido, o que está pegajoso é a inflação de serviços, que até surpreendeu negativamente no último dado, colocando a nossa bolsa em uma queda de mais de 2.000 pontos ontem, né? Foi ontem. Nos Estados Unidos não é diferente, o mercado estava de olho na inflação de serviços, e principalmente o que eles chamam lá de núcleo da inflação de serviços, ou seja, é a inflação de serviços expurgando o que tem mais volatilidade, que é alimentação e energia.
Então, a gente vem nesta linha aqui, que é justamente essa inflação de serviços, e aqui no mês de junho, pessoal, a gente vê uma queda que é de 0,3 contra 0,4 do mês anterior. E um destaque ainda maior que eu quero fazer para vocês, que é o que o mercado estava mais de olho ainda, é que dentro da inflação de serviços, a gente tem esse item aqui que é o shelter, que é basicamente moradia. Que este ponto aqui, ele precisava ser deflacionário para o mercado entrar em tamanha festa como foi o dia de hoje. E quando a gente observa aqui, foi exatamente isso que aconteceu, ó. A gente tem um realizado de 0,4 arredondando, tá? Contra 0,6, né? Tá dando um reflexo aqui, mas é contra 0,6 do mês de maio. Ah, Fernanda, mas isso é muito pouco, não faz muito sentido essa comemoração em relação a isso. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente pôs uma lupa, a gente viu que o CPI veio melhor, pôs uma lupa nele. Foi olhar a inflação de serviços, que é o que está pegando no mundo. Dentro de inflação de serviços, a gente sabe que moradia era uma dor já dita várias vezes pelo presidente do Banco Central americano, o Jerome Powell. Então a gente deu uma olhada nele e viu uma melhora. E agora a gente vai dar uma nova lupa nesse item de moradia e a gente entra neste gráfico aqui. Vocês estão vendo ele? Então, e a gente entra neste gráfico aqui. E a gente observa, pessoal, olha que importante, que a inflação de moradia, a linha shelter, que compõe o CPI americano, veio o melhor resultado desde janeiro de 2022. Janeiro de 2022, quando o Federal Reserve, o Banco Central americano, não estava nem pensando ainda em começar a subir seus juros. Então, essa queda aqui, este valor é sim um valor muito significativo. Então, ao adentrar nos números, o mercado entendeu que sim, a inflação nos Estados Unidos está dando sinais de arrefecimento, de desaquecimento da economia, dada a alta de juros que tem acontecido por lá, política monetária não muito diferente da do Brasil, conceitualmente falando, ok? E para fechar, pessoal, então o que acontece? Quando a gente vem aqui, fechar essa janelinha, quando a gente vem aqui, este site aqui, a gente consegue acompanhar as apostas que o mercado tem em relação às próximas reuniões de política monetária dos Estados Unidos. Então, o que o mercado espera? Ele espera um aumento de juros, ele espera um corte de juros, ele espera uma manutenção dos juros. É neste site aqui, oficial, que a gente acompanha isso, tá? E vale lembrar que é onde o mercado está mais apostando, é onde geralmente já está no preço, tá? Então, vamos lá. Na próxima reunião, que é no dia 20... Tá dando reflexo aqui, que é no dia 26 ou 23 de julho, 26 de julho, 92% do mercado acredita que vai ter um aumento de 0,25. Isso já estava no preço antes da saída do CPI, viu, minha gente? O que muda é que nas próximas reuniões, agora, o mercado acredita numa manutenção. Então, na reunião de setembro, na reunião de novembro, manutenção dos juros, a maioria do mercado acredita numa manutenção dos juros. O que isso quer dizer, pessoal? Que o mercado entende que só vai ter mais uma alta de 0,25 nos juros dos Estados Unidos, depois acabou. É daí para manter para baixo, tá? E quando os juros caem, a bolsa sobe. É por isso que as bolsas hoje comemoraram, tá? Então, concluindo o raciocínio aqui, nós tivemos um CPI fraco, um CPI núcleo fraco. Se a gente entra na parte de serviços, mostra queda. Se a gente olha a parte de moradias, o resultado é o melhor desde janeiro de 2022 e o mercado não acredita em 2 aumentos de juros nos Estados Unidos, como o presidente do Banco Central americano tem dito. O mercado passou a acreditar depois desse dado em um único aumento de 0,25 que vai ser na próxima reunião de julho. Se isso vai se confirmar ou não, é outros 500, mas foi isto que as bolsas do mundo inteiro precificaram hoje. De novo, um soft landing. Ok? Então, por isso que eu queria passar por isso tudo aqui com vocês. Bom, e voltando aqui nesses gráficos, eu vou colocar agora para vocês Brasil. Deixa eu achar aqui. Pronto. Nesse cantinho aqui, eu vou colocar para vocês Brasil, porque não foi diferente, a nossa bolsa surfou a positividade do mundo, então a gente fica no positivo, principalmente depois que saiu o indicador, o CPI, na verdade, assim, a gente mantém a positividade, depois ao longo do dia a gente teve uma realização, mas o Ibov acabou fechando no positivo. Vale lembrar que hoje, se eu não me engano, nós tivemos vencimento de opção. O volume financeiro negociado na nossa bolsa foi bem alto devido a vencimento de opção de índice, que foi, o volume financeiro foi em torno de 55 bi. Vale lembrar que a nossa média é 27, 28, por aí. Então, assim, tivemos uma realização ao longo do dia, mas conseguimos terminar no positivo, tá? E o nosso dólar, pessoal, o nosso dólar, ele abre
fica mais ou menos dentro da estabilidade ali até o indicador sair. Quando o indicador sai, aí o nosso dólar derrete. Estava recuperado, estabiliza até o final do dia, mas fecha aí bastante negativo. Por que, Fernanda? Que o dólar fechou negativo principalmente no mundo inteiro e nos emergentes não foi diferente. Pessoal, vamos falar aqui do Brasil. Se os Estados Unidos não têm uma expectativa de muitos aumentos de juros por lá, e o mercado aqui no Brasil, por enquanto, precifica um corte de só 0,25 na próxima reunião, até porque a inflação de serviços nos surpreendeu positivamente, então não justifica um corte de juros maior por aqui, o nosso diferencial de juros em relação aos Estados Unidos continua sendo bastante atrativo. E se o diferencial de juros continua sendo bastante atrativo, não deixa de ser atrativo investimento estrangeiro aqui no Brasil, que faz pressão de queda para o dólar. Por isso que nós tivemos aqui no Brasil o dólar negativo, mas, repito, não diferente do resto do mundo. Ok? Bom, é isto. Espero que tenham entendido as movimentações de hoje. Espero que tenham entendido o CPI um pouco mais no detalhe do que só puramente o número que sai no Investing. Espero que tenham entendido esse conteúdo. Se gostaram, dá um joinha para eu ficar sabendo. E até o resumão de amanhã. Beijo!